Hoje iremos falar sobre a Itaúsa, uma holding que investe em várias empresas e uma delas, a principal, é o Banco Itaú. A Itaúsa atua como agente de mudança, promovendo a criação de valor sustentável para a sociedade. Seu compromisso é com a geração de valor duradouro e positivo para todas as partes envolvidas. O valor de mercado portfólio é de 128,6 bilhões de reais. Analisando o valor total do mercado das participações, que inclui empresas listadas em investimentos diretos, podemos observar um portfólio robusto e diversificado, refletindo uma estratégia de crescimento e impacto positivo no mercado. O valor de mercado ITSA4, 101,4 bilhões. O valor de mercado representa uma parte significativa do portfólio, destacando a relevância da empresa dentro do mercado financeiro e sua contribuição para a solidez e posicionamento estratégico. O lucro líquido recorrente do primeiro semestre de 2024 demonstra a capacidade de gerar receitas consistentes e sustentáveis, evidenciando a eficácia das operações e estratégias de investimento. Já o ROI recorrente do primeiro semestre de 2024 com um retorno sobre o patrimônio líquido de 17,6%, mostrando a eficiência em gerar lucro a partir dos recursos dos acionistas, evidenciando uma gestão eficaz e rentável. Nessa parte menciona que a Itaúsa tem mais de 900 mil acionistas, 1 a cada 6 investidores em renda variável na B3 possui Itaúsa, acionistas em 9 a cada 10 cidades brasileiras. A presença destacada no índice IBOV e o número expressivo de acionistas ressaltam a relevância no mercado financeiro e a confiança depositada nas operações. Desde 2017, realizando investimentos estratégicos que somam 11 bilhões de reais, diversificando e fortalecendo o portfólio em setores-chave para o crescimento sustentável e longo prazo. Nova Transportadora do Sudeste S.A., NTS, adquiridos 7,65%, ampliando a atuação no setor de infraestrutura de transportes de gás, essencial para a segurança energética do país. Alpargatas S.A., com aquisição de 27% e a formação de um bloco de controle em parceria com a BW, posicionando a empresa como uma líder no segmento de bens de consumo, com marcas reconhecidas e alta capacidade de inovação. Desinvestimento na Elequeiroz e Itautec, alienando a totalidade das ações da Elequeiroz e concluído a venda da participação remanescente da OC Brasil. Com isso, a Itautec deixa de ser companhia aberta e de ter ações listadas na B3, permitindo foco em investimentos com maior potencial de retorno. Alpargatas, aumento na participação acionária para 29%, consolidando a posição no controle da empresa e fortalecendo a presença no setor de bens de consumo. Copagás, adquirido 48,5% através da aquisição da Liquigás pelo grupo formado por Itaúsa, Copagás e Nacional Gás. Este movimento fortaleceu a presença no setor de energia, alinhado com as oportunidades de crescimento no mercado de GLP. XP Inc., com a reorganização societária realizada pelo Itaú Unibanco, a Itaúsa passou a deter cerca de 15% do capital da XP Inc. Em dezembro de 2021, iniciou o processo de desinvestimento, visando realocar os recursos para outras oportunidades estratégicas. A Aegea Saneamento, concluído um investimento significativo de 2,6 bilhões de reais, alcançando uma participação de 12,88% do capital total, reforçando o compromisso com o setor de saneamento, crucial para o desenvolvimento sustentável. NTS, participação de 8,5%, consolidando a posição estratégica no setor de infraestrutura de transporte de gás. CCR, adquirido 10,33% do capital, por 2,9 bilhões de reais, fortalecendo a posição no setor de infraestrutura e mobilidade urbana, áreas críticas para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Investimento de 799 milhões de reais no follow-on para a aquisição da ROT, ampliando a atuação no mercado internacional de calçados sustentáveis, alinhado com a tendência global de consumo consciente. Esses movimentos demonstram a estratégia de alocação eficiente de capital,
com foco em ativos que oferecem perspectivas sólidas de retorno e crescimento, reforçando a posição em setores estratégicos para o desenvolvimento econômico e social. Então, de acordo com essas empresas, a Itaúsa ela é dividida na parte financeira, bens de consumos, material para construção civil e celulose solúvel, infraestrutura e mobilidade, saneamento, energia e infraestrutura. O maior valor de mercado é do Itaú, de 317 bilhões de reais. Em segundo lugar, 23 bilhões de reais com a empresa CCR e 6 bilhões de reais com a empresa BW. Tem o EBITDA de 2023 de 6,8 bilhões na NTS, 1,1 bilhão da Copa Energia, 4,5 bilhões da EDIA. Vamos falar rapidamente da Itaú, maior banco privado da América Latina, mais de 317 bilhões em valor de mercado, atuação em 18 países, mais de 70 milhões de clientes, quase 100 mil colaboradores e 1,3 trilhão em carteira de crédito. Temos a Dexco, maior produtora de madeira do Brasil, referência em louças e materiais no Hemisfério Sul, mais de 5,3 bilhões no valor de mercado, 12 mil colaboradores, 17 unidades industriais e 150 mil de hectares de floresta plantada. Quem não conhece a Alpargatas? Maior fabricante de calçados abertos da América Latina, 6,2 bilhões em valor de mercado, 208 milhões de pares calçados vendidos em 2023, mais de 12 mil colaboradores. Os produtos são comercializados em 130 países. Teve um jogador de futebol que uma vez comentou que David Beckham ele solicita muito aos amigos brasileiros que comprem Havaianas aqui no Brasil e levem para ele de presente, pois esses chinelos são exportados, onde passam a ser mais custosos. Temos agora a CCR, líder de concessões em aeroportos e rodovias no Brasil, 23 bilhões em valor de mercado, 37 ativos no Brasil e na América Latina, 3,6 mil quilômetros de rodovias, 3 milhões de transportados diariamente e 18 milhões de embarcados anualmente no período de 2023 em aeroportos. A EDIA, líder no setor privado de saneamento, 31 milhões de pessoas atendidas, presente em mais de 500 municípios em 14 estados brasileiros, 600 milhões de litros de água tratados, 18 mil colaboradores. Líder no mercado brasileiro em engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, 24,2% do market share no setor de GLP, 8,9 milhões de botijões engarrafados por mês. Opera em 25 unidades federativas, 4 mil colaboradores. Investimento Itaúsa na NTS, abril de 2017, 1,1 bilhões. Retorno da NTS até 2023, 1,6 bilhão em provento. Transporta cerca de 50% do gás natural consumido no Brasil, mais de 2 mil quilômetros de duto, 158, milhões de metros cúbicos de capacidade de transporte contratual, 100% de capacidade contratada, quase 300 colaboradores. A taxa de retorno de 2 dígitos, a parte do lucro líquido recorrente e o ROI. O patrimônio líquido é de 83,5 bilhões, um aumento de 9% referente ao dia 30 de junho de 2023. O valor de mercado, 128,6 bilhões, um aumento de 12% no mesmo período. Temos o lucro líquido, que atinge 7,2 bilhões de reais, representando um crescimento de 13,2% em comparação ao primeiro semestre de 2023. Esse aumento reflete uma melhora na eficiência operacional e maior geração de receitas. O lucro líquido recorrente de 7,2 bilhões de reais, com um expressivo crescimento de 29,7% em relação ao mesmo período. Isso indica um desempenho financeiro sólido e sustentável, excluindo fatores extraordinários. O patrimônio líquido atinge 83,6 bilhões de reais, marcando um aumento de 8,7% em comparação com 30 de junho de 2023. Esse crescimento demonstra a robustez da empresa em aumentar seu capital próprio, fortalecendo sua base financeira. Já no ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, o anualizado da empresa é de 17,6%, com uma elevação de 0,4 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2023. Essa leve alta aponta uma rentabilidade consistente nos investimentos feitos pela empresa. ROI recorrente,
um aumento de 2,6 pontos percentuais em comparação ao mesmo período, sugerindo uma melhoria contínua na rentabilidade ajustada às operações principais da empresa. O valor de mercado do portfólio da empresa chega a 128,6 bilhões, um crescimento de 12% em relação a 30 de junho de 2023. Essa palavra ela é a alegria de todos os acionistas. Proventos. Os proventos recebidos ao longo dos anos demonstram uma estratégia de crescimento consistente, refletindo resiliência e a capacidade da empresa em gerar rendimentos para os acionistas. No ano de 2023, o fluxo de proventos atinge 8,6 bilhões de reais, marcando um aumento significativo em comparação com períodos anteriores. Os proventos recebidos, com base na competência do exercício, exibem uma taxa média de crescimento elevada. Em particular, o crescimento dos proventos de Itaú Unibanco é de 14,3%, enquanto o setor não financeiro apresenta um aumento ainda mais robusto, de 21,7%, evidenciando a diversificação e a solidez das fontes de receita. O CAGR, taxa de crescimento anual composta, no período de 2020-2023, revela uma tendência ascendente nos proventos recebidos, refletindo o fortalecimento das operações e a eficiência da alocação de recursos. O Itaú Unibanco e o setor não financeiro se destacam nesse cenário, contribuindo significativamente para o desempenho geral da empresa. Esses dados refletem a capacidade da empresa de sustentar um crescimento robusto e contínuo nos proventos distribuídos, tanto em setores financeiros quanto não financeiros. A empresa declara 1,9 bilhão de reais em proventos no primeiro semestre de 2024, refletindo seu compromisso com a distribuição de resultados aos acionistas. Esse valor sinaliza uma política de dividendos consistente e reforça a atratividade da empresa para os investidores. Proventos e payout. Em 2021, a empresa apresenta um payout de 31%, com 3,575 bilhões de reais em proventos pagos, 41 centavos por ação, mantendo uma distribuição regular de lucro. Já no ano de 2022, os proventos totalizam 3,993 bilhões de reais, 41 centavos por ação, com um payout consistente de 31%, destacando a estabilidade política de distribuição. No ano de 2023, a empresa registra um aumento significativo de proventos, 7,994 milhões pagos, cerca de 78 centavos por ação. O payout teve um aumento, agora 62%, indicando uma maior distribuição de lucros aos acionistas nesse período. A empresa anuncia que 1,4 bilhão em proventos serão pagos em 30 de agosto de 2024, reforçando o compromisso com a remuneração de seus acionistas e a previsibilidade na distribuição de proventos. No primeiro semestre de 2024, o dividend yield aumenta para 8,6%, com proventos de 1,858 bilhões de reais, com proventos de 1,858 bilhão de reais, 18 centavos por ação. Este crescimento no yield, apesar de um leve decréscimo nos proventos, indica uma valorização das ações da empresa. Para você que nunca ouviu falar da Itaúsa, o ticker dela é ITSA3 e ITSA4. Grande parte da distribuição feita pela Itaúsa tem como base os proventos do Banco Itaú. Grande parte dos acionistas que visam uma melhor diversificação, eles optam pela Itaúsa. E apesar de ter uma grande participação do Banco Itaú, existem outros segmentos por baixo do seu guarda-chuva. Claro, não é a mesma coisa você investir na Itaúsa e investir no banco, no caso, o Banco Itaú. Mas para fins de diversificação, a Itaúsa é uma boa escolha, levando em consideração que ela, ao diversificar, ela opta em distribuir um menor dividendo, é porque ela quer assegurar um pouco de capital a fim de aumentar a posição de uma outra empresa. É muito interessante que você pesquise um pouco mais sobre o papel. A Itaúsa ITSA4 atualmente está sendo negociada a R$ 10,94. Ela vai distribuir um provento de 7 centavos no dia 30 de agosto, em um outro de 9 centavos no mesmo dia, na modalidade de juros sobre capital próprio,
Diferente do dividendo, que é isento de imposto de renda, os juros sobre capital próprio têm uma incidência de 15%. Esses valores são muito importantes para os acionistas que optam em reinvesti-los para a aquisição de novas ações. Vamos ficando por aqui. Investidores, ações importam. Curta, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo.